Pessoal, bom dia então. Eu estou aqui já fazendo a gravação. Sejam bem-vindos mais uma vez. Primeiro os anúncios da aula de hoje, né? Como eu bem falei, o Google deixou de gravar, né, automaticamente pelo Google Meet. Né, ele manteve as reuniões em formato o, extenso. Então, isso é uma coisa interessante. Infelizmente, isso manter as reuniões por mais de uma hora pra gente é muito útil, então que bom, pelo menos. Mas deixou de gravar, isso também não é um grande problema. Eu estou usando um screen recorder aqui na minha máquina. Basicamente estou usando o Simple Screen Recorder, que é um software para Linux. Poderia estar usando qualquer outra coisa também, não é um grande problema. Mas é legal, é interessante, é bacana, então a gente está trabalhando nessa direção. Tá? Então isso não é um grande problema, mas é só para vocês ficarem cientes. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre segurança e internet das coisas. Eu queria falar um pouco sobre Big Data, mas eu acho que talvez faça mais sentido eu falar sobre Big Data assim que eu for falar de aprendizado de máquina. Então provavelmente eu devo falar sobre Big Data na quinta-feira, e semana que vem, que é uma semana só de aprendizado de máquina, onde eu vou falar sobre aprendizado de máquina, Time Machine Learning, e tentar fazer um exemplinho com vocês. Acho que isso vai ser legal, vai ser bacana da gente poder trabalhar, tá? Então falar um pouco mais sobre essas coisas que são os temas que circulam na internet das coisas, mas não necessariamente são diretamente relacionados. Segurança é um tema muito amplo, né? Para quem quiser assistir as aulas do curso de segurança, elas estão acontecendo em paralelo com essas. Essa semana a gente começou a fazer, eu estou fazendo com eles um gabarito de uma dessas plataformas grandes de hacking, né? Mostrar para eles os problemas que a gente pode ter, de deixar uma porta aberta, de ver o que foi acontecer, de ver o que pode acontecer. Só um instantinho. Então, essas são pequenas questões que acabam sendo importantes em relação a isso, né? Tipo, são essas outras questões que a gente tem que acabar se preocupando. Mas, sem problema, essas são, né, realmente considerações que a gente precisa estar trabalhando o tempo todo. E aí isso leva também a algumas questões que a gente vai discutir hoje, né, sobre a problemática de quando a gente coloca esse tipo de dispositivo dentro da nossa casa. Antes da gente começar, tem um outro detalhe que eu lembrei aqui conforme eu estava vendo uma mensagem que popou, né? O ruim de você trabalhar remoto é justamente também isso, né? Enquanto quando você está trabalhando dentro de uma sala de aula, as mensagens popam na sua frente e você consegue deixar para lá. Mas quando você está num ambiente remoto, acaba que as coisas simplesmente aparecem na sua cara e você cria uma certa ansiedade, né? Esse é um dos motivos porque eu gosto de trabalhar também com um tablet. Mas esse problema em deixado de lado, eu queria falar com vocês sobre o trabalho, né? Então, olha só, conversei com o GHT, ele comentou que de verdade, né, como o curso vai até o final de fevereiro, talvez ficasse muito em cima para vocês terem ainda a coordenação com a outra turma, né, desde o começo, com a turma de engenharia de software. Então, o que a gente vai fazer? A gente deve manter as palestras, né, com a galera do Time Machine Learning. Eu vou ter uma reunião com eles nessa quinta-feira, uma palestra com a galera da ARM Foundation. Então, na semana que vem eu vou preparar vocês para o trabalho de vocês. Então, qual vai ser a ideia do trabalho de vocês? Eu vou dar aquelas coisas que a gente verificou, né, dos problemas de IoT, né, que vocês fizeram um relatório. Vocês vão tentar agora fazer a segunda parte, seria a parte prática desse trabalho. Tentar, através daquela ferramenta do Node-RED e através de uma ferramenta que a gente vai mostrar
que é a Newton AI, mas eu vou mostrar na semana que vem, vocês tentarem propor uma implementação não completa do trabalho de vocês como uma prova de conceito, né? Tipo assim, eu tinha uma ideia de fazer isso aqui, então eu imagino que eu deveria monitorar esse tipo de interface e tomar esse tipo de decisão. Ou seja, se você programa e gosta de programar, não tem problema, você pode fazer programando, mas se você não programa, não tem problema, você pode simplesmente arrastar, né, as caixinhas e fazer um negócio orientado ao modelo para você terminar o curso. Então a ideia seria continuar o trabalho de onde vocês pararam, só que agora mostrando um ponto de vista prático, né? Tipo assim, utilizando essas ferramentas de prototipagem para fazer isso de forma mais rápida. Tá? Então essas são questões que são úteis para a gente estar verificando, tá ok? Então é isso, né? Então vamos, dúvidas, traumas ou desilusões, algumas coisas que vocês queiram perguntar sobre esse assunto? Professor, eu queria, você falou dessa questão de segurança, também vi que você deu hoje no vídeo do seu canal do YouTube. Qual disciplina é essa? Eu também já fui interessado, não sabe que eu... Que na verdade segurança é uma disciplina que eu dou, se eu não me engano é NCG 020, tá? Às vezes eu divido com o professor Daniel Sadoc, às vezes eu ministro ela sozinha, né? Eu não tenho ministrado para SI, eu não cheguei a conversar com o Luigi, mas é uma coisa que eu posso começar a oferecer também para SI, né? Acaba que o pessoal de SI, de SA, acaba fazendo essa disciplina como livre escolha, mas é uma disciplina que mostra o curso básico de segurança, né? Mostra os fundamentos de segurança. Eu estou muito focado em programação segura, né? Porque é uma área que eu tenho um baita interesse, desenvolvimento seguro. Foi só falar nisso que eu acabei de me lembrar aqui de uma coisa que eu tenho que fazer. Ai. Mas então é uma disciplina de graduação de ciência da computação? Não. Pessoal, eu não sou do IC. Tipo assim, eu já ministrei com o pessoal do IC, com o professor Daniel Sadoc, mas acaba que ela não é do IC. Eles têm uma equivalência, uma disciplina do NCE, que tem equivalência lá para o curso de ciência da computação, e poderia ter uma equivalência para SI. A gente pode trabalhar nessa direção, não tem problema nenhum. É o mesmo caso, por exemplo, de IoT. IoT é uma disciplina do NCE, né, que quando eu vim para o PESC, eu passei a ministrar como disciplina de mestrado para o PESC, né, eu incrementei, botei mais coisas, né, e aí passou a contar para SI, mas não tem, por exemplo, uma disciplina de graduação. Então isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar juntos para poder verificar. Na SI, propriamente dito, eu dou o curso de programação avançada, né? Que aí eu pego essa questão de clean, assim, eu peguei durante a pandemia, né? Assumi durante a pandemia esse curso, e aí tô reformulando o curso para ser uma coisa mais clean architecture, domain driven design patterns, né? Vocês trabalharem com a web, agora eu quero botar essas coisas de micro frameworks. Então é um curso que ainda está, né, em produção, né? Vai tá indo para a terceira edição, se eu não me engano. Na primeira edição eu falei muito sobre empreendedorismo e web, e a galera não gostou tanto assim. Aí na segunda edição eu já pensei em uma outra abordagem, ainda não gostei. Acho que na terceira vai. Então assim, na terceira vai ficar bacana. Então eu acho assim que é um processo de melhoria contínua, mas o curso de segurança é um curso que totalmente pode ser oferecido. Eu já tive gente da SI fazendo comigo esse curso. Vai ser um prazer imenso, né? Tipo, poder fazer essas coisas com a galera. Acho que é bem interessante, né? E mesmo segurança, a gente está sempre passando por reformulações, né? Coisas que eu acho que valem a pena, né? Às vezes eu chamo muita gente de fora para dar uma outra palestra. Esse período acabou que não aconteceu da forma assim de ter tanta gente para falar sobre isso, mas tem bastante coisa, tem gente boa por aí. E a gente tem a parceria com a Claves, né? Segurança da Informação, que é uma empresa que está no Parque Tecnológico da UFRJ, que a galera é muito gente boa, e eu sempre quero tipo assim, fazer essas parcerias com empresas, porque eu pessoalmente acredito, né, no papel que cada um na sociedade tem o seu papel. A gente, como universidade, tem um papel, as empresas têm um outro papel. Esses papéis não estão concorrendo, né? A gente pode ter uma visão conciliatória dessas coisas como um todo.
E eu acho que é isso, né? Acho que a gente consegue manter uma visão que a gente consegue conciliar com bastante propriedade. Então acho que tem um quiprocó assim legal. Aí no curso de segurança, hoje a gente faz muito essa questão do conceito básico do que é segurança. Fala um pouquinho sobre a OWASP, né, os padrões da OWASP. Tenta mostrar alguns exemplos, né, de como isso é interativo. Fala um pouquinho de criptografia também. E depois que a gente fala sobre isso, agora nessa última parte do curso, eu vou focar basicamente numa parte um pouco mais prática, né? De mostrar questões de pentest, usando uma plataforma. Eu escolhi esse período TryHackMe não, o Hack on the Box, que o Hack on the Box é uma plataforma que eu acho interessante, porque o TryHackMe é uma plataforma totalmente online. O Hack on the Box você faz uma VPN para a infraestrutura deles, para que você possa, né, trabalhar numa máquina virtual que eles geram. Então acho que é uma experiência muito próxima do que você teria no ambiente de trabalho. Então eu estou gerando o gabarito com eles enquanto a gente trabalha. Ontem foi uma aula para a galera, tipo assim, instalar um cliente de VPN, se logar na plataforma e na semana que vem começar a trabalhar. Mas é uma escolha. De plataformas, podia ser qualquer uma. Hack the Box, vou botar aqui para vocês, que é onde a gente tem trabalhado. Cara, e é bem tranquilo, tem uma série de tutoriais na internet para quem tiver interesse na área de segurança, né? Vou botar aqui para vocês. Eu gosto bastante. Eu vim também para segurança e para IoT para administrar essas disciplinas, justamente porque eu acho que eram disciplinas que tinham uma certa carência na universidade, né? Acho que vocês têm uma certa carência desses cursos dentro da universidade. Então eu acho que quando um professor novo entra, ele deve de certa forma tentar suprir essas carências que existem dentro da universidade para oferecer para vocês mais coisas, né? Então basicamente os cursos se vocês forem ver o hall de cursos que eu ministro, eles são bem ecléticos, né? Eu dou programação orientada a objetos para SA, né? Onde a gente está fazendo agora, trabalhando com ciência de dados. Estou ministrando em redes de computadores, que é uma disciplina bem feijão com arroz, também para SA. Eu acho que tem sido bem interessante também. Vou ministro internet das coisas, segurança, e tem mais alguma coisa que eu esqueci que eu ministro. E programação avançada, são as 5 disciplinas de graduação que eu acabo ministrando, né? E internet das coisas acaba sendo também pro mestrado. Já ministrei também estatística para o doutorado, né? Mas estatística para computação, isso é uma coisa um pouco mais básica. E a gente foi... E é um dos cursos, né? Tipo assim, a minha área, como eu falei, é essa área de fusão de dados, né? O que a gente vai ver sobre Time Machine Learning aplicado muito para IoT. Então, assim, acaba que essas coisas, elas acabam se somando, né? Então, né? É um pupurri de coisas, né? Já ministrei VoIP também. VoIP era legal, voz sobre IP. Mas acabou caindo em commodity, as pessoas acabaram não tendo muito... Não, LingProg é mais programação orientada a objetos, né, Gabriel? Foi nessa linha que eu acabei ministrando. Então, acho que é interessante. São visões diferentes de um mesmo problema. E aí segurança tem essa pegada, porque eu acho assim, é uma turma bem pequena. Aí eu falei, vamos nessa, né? Mas fiquem ligados, todo período eu ofereço. Esse período, por exemplo, estou dando Deep Learning, junto com o professor Daniel Sadock também. A gente está ministrando Deep Learning. Tem até um vídeo no canal criando sua primeira rede neural usando PyTorch. É um negócio bem simples. E é nisso que a gente tem atuado. Então, acabam que, sempre que for assim, dá um toque antes do começo do período para ver o que a gente está oferecendo. A gente tem uns cursos bem legais. Tem alguns cursos que foi oferecido visão computacional pelo professor Luiz Ribeiro, programação de jogos. A gente oferece às vezes cursos sobre estética computacional. É uma visão muito interessante sobre para onde a gente vai, o que a gente pode fazer, tá? Então, com o NCE tem esse viés muito aplicado, que eu estou tentando trazer isso para o PESC, mas não... Assim, eu sou um híbrido, né? Eu sou um híbrido nesse mundo aí, tá?
Show. Mas, professor, você pretende que essa matéria de segurança você dá todo o período Uma vez por ano, Rodrigo. Show. Não, porque eu tava pensando, assim, mesmo se eu fazer isso livre, eu gostaria de puxar, assim, porque eu realmente acho que é muito importante. É meio absurdo a gente não ter uma matéria de segurança no curso. Não, eu acho, assim, muito esquisito que eu seja a coisa mais próxima de um professor de segurança que tem na universidade. Eu achava que a gente tinha que ter um cara nativo de segurança. Como eu disse, eu sou um cara, não levem a mal o que eu vou dizer, um cara rodado, né? Rodei por várias disciplinas e tudo, mas sempre circulando dentro dessa área de IoT e redes e análise de dados. E aí segurança vem como um complemento, mas alguém nativo de segurança seria muito importante. Essa também é a minha visão, né? Não sei se tem mais alguém, se surgiu alguém nesse meio de caminho aí. Mas assim, mesmo que eu não dê, os cursos ficam gravados lá no meu canal. Eu tenho mais de uma edição do curso de segurança disponibilizado para a galera. Eu devo ministrar esse curso, se não agora, em 2022-2. Eu acho importante, né, ter esses cursos colocados aí. Né? E também tudo depende muito do interesse, né? Tipo assim, por exemplo, Deep Learning foi um curso que surgiu porque a galera pediu, cara, dá Deep Learning aí vamos continuar essa disciplina, vamos falar de Deep Learning, vamos falar de rede neural. Eu achei que foi uma experiência muito legal, né? Assim, tem aquela coisa, quando você dá o primeiro curso sempre tem coisas a melhorar, mas tem sido uma experiência muito, muito rica, né? Eu acho que vocês têm passado para mim uma série de demandas que a universidade tem, que eu acho justas e acho nobres, e que, né, a gente tem tentado resolver. O NCE dentro também tem desejado ser esse complemento, né, aos cursos de graduação tradicionais. Né? Eu acho um pouco que a universidade ainda é muito engessada, né, no sentido de vocês pegarem disciplinas. Né? Eu acho que isso gera N problemas sérios pra gente. E a gente a gente dentro desses requisitos a gente tenta resolver o melhor possível, tá? Mas pretendo oferecer, Rodrigo, se você souber que tem demanda, a gente pode pensar em fazer alguma coisa nesse sentido, tá bom? E aí conversa comigo, a gente vê. A priori eu só vou dar uma disciplina período que vem, porque como eu desse período tô dando 5, eu tô precisando de ter espaço para adiantar outras coisas, né? Que acabaram que esse período ficaram atropeladas. Mas se tiver demanda, se tiver um desejo real do grupo, né, dos alunos, de que a gente trabalhe nessa direção, cara, vai ser, como sempre o que eu falo, é sempre um prazer dar aula. Eu gosto bastante. Mas aí se tiver demanda a gente negocia, né? Não tem também grandes erros não. Tá bom? Show de bola. E período que vem deve ser presencial também, né? Imagino, com as movimentações. Mas aí, Mistral, se for tentar, tipo, ver assim, um pessoal assim, que puxaria segurança, você acha melhor ver, tipo, não sei se ver período, tipo, esperar esse período passar e ver depois pra pensar no. Não, ver com vocês o que funciona melhor pra vocês, como assim, por exemplo, muita gente vai se formar agora. Beleza, a gente vê essa parada aí. Uma galera, tipo assim, não, a gente pode esperar, a gente pode refletir isso também. A questão é o que a gente consegue fazer que resolve a nossa vida, entendeu? Eu tô aí, eu gosto de brincar, né? Eu tô na pista para negócio. Então se vocês disserem pra mim, não, período que vem a gente tem uma demanda, porque, vai ser um período que quase não vai ter eletiva, não tem problema, a gente faz. Se vai ser esse período que vem, vai ter eletiva pra caramba, vai ser super concorrido, melhor deixar pra 2022-2, a gente faz também, tá? Eu não tô muito engessado com isso, não. Então, assim, a priori o meu plano é dar só uma disciplina em 2022-1, justamente para compensar esse período que eu dei muitas, né? E em 2022-2 eu dar umas 2 ou 3 para aí ficar numa média boa pra gente dar uma relaxada, tá? Show de bola. Mas aí a gente conversa, isso aí não tem grande trabalho. Então vamos lá, gente. Segurança e internet das coisas. Então vocês já estão carecas de saber o que é a internet das coisas, que é essa interconexão de dispositivos à internet, né?
com esse alto grau de interoperabilidade, a gente fala, a interoperabilidade é difícil, mas mais do que ser difícil. A interoperabilidade gera problemas de comunicação, falhas de comunicação podem abrir falhas de segurança. A questão também de você ser a qualquer hora, a qualquer lugar e com qualquer coisa, faz o quê? Faz com que a gente acabe vendo o seguinte, né? Que um sensor de 16K de RAM e um computador de 16 GB, né? Ou seja, eu estou falando de 16K para 16 MB 1000 vezes, 16 MB para 16 GB mais 1000 vezes, ou seja, estou falando de 1 milhão de vezes, né? Espaço de armazenamento em memória, né? Volátil, né? Que esses dispositivos, o que a gente está dizendo é o seguinte, eles são cidadãos iguais na web. Né? Isso não assim, e os caras que vão ter com protocolos diferentes, cabeados, roteados, né? E aí faz muito essa distinção do que a gente estava trabalhando, né? De uma internet industrial, né? Uma internet doméstica, uma internet comercial, né? Protocolos diferentes, como eu falei. Dentro de uma fábrica você não deve estar falando 802.11 padrão para monitorar os dispositivos, ao mesmo tempo que dentro da tua casa você vai estar falando 802.11 ou vai estar cabeado, e esse tipo de coisa faz diferença. E aí, para vocês terem uma noção de como isso é importante, né, a própria ITU, International Telecommunications Union, né, ou seja, a União Internacional de Telecomunicações, dizem que as coisas físicas, ou seja, definindo o que é uma coisa, né, são elementos que existem no mundo físico e são capazes de sensoriar, atuar e estarem conectados. Né? E aí vai falar de tudo, né? Desde o ambiente, propriamente dito, a robôs industriais e bens e equipamentos eletrônicos. E nota que essa definição da ITU, ela está muito alinhada com o que a gente fala da indústria 4.0, ou seja, monitorar tudo o tempo todo. Né? E nota só, robôs industriais, bens e equipamentos eletrônicos, ou seja, realmente pensando, né, nessa questão da sociedade como serviço, sociedade como um elemento prestador de serviço. E aí vão ter as coisas virtuais, que a informação que vai existir é capaz de ser armazenada, processada e acessada. Então, quando a gente pega essas duas definições, você vê o seguinte, o que é um objeto IoT? Um objeto IoT é um elemento que é capaz de sensoriar, atuar, processar e estar conectado na web. Então, são as 4 atividades essenciais: sensoriamento, atuação, transmissão de dados, aí você vai chamar de roteamento, transmissão, qualquer capacidade, e o processamento. Né? E aí, tipo, Claudio, mas esses sensores vão ter baixa capacidade de processamento, e aí que entra uma discussão, que é uma discussão que existe há bastante tempo. Inclusive, teve uma vez, em 2015, eu estava numa conferência e eu discuti fortemente como é que eu posso colocar isso de uma forma sem que vocês achem que eu seja um babaca. Mas, digamos o seguinte, digamos que eu tive uma discussão acalorada com um professor da Inglaterra, porque na minha visão pessoal de mundo, né, tipo assim, o dispositivo IoT ele é limitado em relação ao que existe na realidade. Na visão tipo assim, deste professor inglês, né, os dispositivos IoT eles só teriam baixo poder de processamento naquele delta T de curto de tempo, e daqui a pouco tudo isso estaria cheio de poder de fogo. E aí eu falo assim, mas poder de fogo para quê? Né? Porque a gente vê que tem um aumento da capacidade de processamento, a gente vê que tem cada vez mais, mas ao mesmo tempo é a mesma questão das redes, né? Tipo, a questão é, você não vai ter você não vai ter um sensor que tem o mesmo poder de fogo do teu computador. Isso não faz sentido, né? Então, por mais que aumente o que você pode fazer dentro do sensor, o que não vai aumentar é essa relação entre que ele é um dispositivo que, comparado com um dispositivo tradicional, ele tem menos poder de fogo. Até porque é isso que a gente assim, preconiza mesmo, é que ele tenha menos poder de fogo, não faz sentido ele ser igual. Né? Então essas são questões, são considerações bastante importantes que a gente tem dentro do nosso desse trabalho, né? Que por mais que esses dispositivos tenham, né, poder de fogo cada vez mais crescente, como a gente vai ver quando a gente fala sobre Time Machine Learning, comparado ao que a gente faz hoje, ainda sempre tem uma escala de poder de fogo menor. Ah, mas esses dispositivos hoje são tão legais
quanto o que a gente tinha nos anos 70, né? Nos anos 80. Né? Sim, isso é verdade. Mas, inclusive, tem um cara, uma parada muito maneira de um maluco que ele fez um interpretador basic usando dois Arduinos. Um Arduino para ser o interpretador e o outro Arduino para fazer o controle do monitor, né, para passar as informações de um Arduino para o outro. Então é bem legal ver realmente, né, que você conseguiria fazer computadores simples utilizando esse Arduino. Eu já mostrei para vocês o Collapse OS, eu acho que já, né, o Collapse OS, ele é uma iniciativa assim, bem bizarra, né? Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Gente, não se assustem, eu uso bastante abas, tá? O Collapse OS, ele na verdade seria um sistema operacional para caso o mundo entrasse num colapso e aí pudesse rodar em processadores muito antigos ou reaproveitar hardware, seria um sistema operacional justamente para um colapso da civilização. Não consigo falar civilizacional, né? Não me odeiem, né? Então é interessante a ideia, né? Não que eu esteja achando que vai ter um colapso da civilização, mas a ideia é o seguinte: o que você faz quando está tudo errado? E essa é uma questão que a gente tem que ter, né? Então, o que eu chamo de desafios da IoT são esses baixos recursos computacionais, né? Esses baixos recursos computacionais, eles podem ser, como eu falei, relativos, né, à época que você está em relação à sua capacidade de processamento. E é o que eu falo, assim, gente, olha só, quando foi a última vez que vocês programaram profissionalmente em C puro? Alguém? Nunca? Não, profissionalmente. Então, assim, isso mostra o seguinte, né? Tipo, ser uma linguagem que vai lá muito em baixo nível, né? Não, justo, Gabriel. Então, assim, muito baixo nível. Acaba que é uma linguagem que a gente utiliza até bastante em IoT. Né? Por exemplo, se você pega o Wiring, o sistema operacional, a linguagem de programação para o Arduino, ou se você pega trabalhar com FPGA, em geral você vai estar trabalhando com C puro, né? Ou Assembly. Mas essas eram as linguagens que a gente fazia quase tudo, né? Então eram linguagens que aproveitavam bastante a máquina. Então, tipo, mesmo as nossas linguagens hoje, quais são as linguagens que o mercado usa mais nas plataformas que eles vão trabalhar? C#, Java, Python, PHP, linguagens que têm um certo custo computacional alto. Então a gente tem... Pode falar, Gabriel. Agora eu fiquei na dúvida, professor, mas quando, por exemplo, se programa ARM, PIC geralmente é C puro, né? PIC é C puro ou um dialeto do C, sim. Vocês têm noção, uma que está ganhando um certo momento, né, é o Rust, dentro dessa área, justamente por ele ter uma certa elegância na sintaxe, né, ou uma sintaxe mais próxima das linguagens de alto nível que a gente tem, mas uma velocidade e capacidade de desenvolvimento bastante grande. Vocês pegam, por exemplo, o kernel Linux. O kernel Linux ele é basicamente C, né, um pouquinho de C++ e Assembly, alguma coisa em Objective-C, eu queria saber por quê. Objective-C, para quem não sabe, é uma das linguagens que a Apple favoreceu para a construção de aplicativos iOS, mas não porque o Objective-C seja uma coisa da Apple necessariamente, mas o Objective-C estaria para o C o que o Objective Pascal estava para o Delphi, né? Tipo, seria uma tentativa de você fazer uma orientação a objetos com C de forma menos bruta do que é o C++. E tem caído cada vez mais para o Rust. Então, assim, essa questão, né, de provimento de recursos, de trabalho de recursos, os programadores do passado tinham essa preocupação. Por quê? Porque eles realmente não tinham recursos. Mas a gente chegou numa época da nossa capacidade de comunicação, da nossa capacidade enquanto sociedade,
que é mais barato você comprar mais memória do que você gastar 1 hora do seu desenvolvedor, né? Isso não quer dizer que os desenvolvedores de hoje sejam piores que os desenvolvedores do passado. É claro que não. Isso só quer dizer que, na verdade, os ambientes são tão diferentes que as preocupações são diferentes, né? Então, por exemplo, no passado os desenvolvedores não tinham preocupação com a interface, né, com o usuário. Isso era uma questão menor dentro de todas as outras coisas que eles tinham que resolver. Hoje em dia, se você faz uma interface zoada, as pessoas nem olham para a sua aplicação. Então, essas são questões, né? Eu quero que vocês entendam que a área que você atua não te torna melhor ou pior. A área que você atua te dá preocupações diferentes. E aí uma coisa que, independente da tua visão quanto ao cenário de OT, questões que continuam sendo desafios são a interoperabilidade e a integração, né? E quando você trabalha com protocolos diferentes, quando você trabalha com vendors diferentes, em protocolos que ainda estão sendo monitorados, isso passa a ser um problema. Aí essa questão do mundo inteligente, né? Que é essa grande questão. Se o mundo inteligente, a sociedade é um negócio, você tem que partir do pressuposto que as pessoas vão querer tirar proveito disso. Durante muito tempo eu não gostei de dar segurança, porque na minha visão, quando eu dava segurança, eu estaria, né, realmente, finalmente, assumindo a seguinte realidade, que não é uma mentira, tá? Isso que eu vou dizer, que é a seguinte: as pessoas de verdade estão... as pessoas realmente de verdade estariam realizando atividades maliciosas, as pessoas realizam atividades maliciosas. Mas isso na prática é um fato, as pessoas realizam atividades maliciosas, não adianta a gente também tapar o sol, né, com uma peneira. As pessoas de fato elas realizam atividades maliciosas, isso faz parte do jogo que a gente está sujeito. Então, por mais que isso tenha sido um choque para mim, né, isso tenha sido uma coisa que me incomode, ela não necessariamente ela é uma inverdade, né? Então essas são coisas que acabam que a gente precisa pensar, que a gente acaba precisando ver, né? Aí entra o que a gente chama, né, de indústria 4.0, reforçando essa questão. Como eu falo na aula de segurança, né, todo mundo pensa que o hacker é o ente mais perigoso aquele hacker clássico, né, tipo Mr. Robot, né? Mr. Robot é uma série excelente. Eu tentei dar o curso, né, de segurança seguindo os episódios do Mr. Robot. Primeiro que eu não consegui, porque eu não consegui assistir a série toda, né? Segundo que o Mr. Robot ele passa uma ideia do hackativismo, né? O hackativismo tipo Anonymous seria a coisa mais perigosa que tem. Na verdade, assim, do ponto de vista de negócio, a coisa mais perigosa que tem não é o hackativismo, né? A coisa mais perigosa que tem para um negócio é o que a gente chama de espionagem industrial. O que é a espionagem industrial? Seria justamente eu tentar roubar segredos de negócio da tua empresa, né, sem que isso descubra suspeitas e para ganhar vantagens competitivas anômalas, né? Ou então justamente acabar com a operação da tua empresa pedindo, né, esses ransomware. Então, enquanto no hackativismo ter conhecido que você foi, né, roubado, né, tipo assim, que você foi onado, né, que você, né, conseguiu acesso à máquina, é uma das coisas que é muito importante, que faz muita diferença dentro dos pressupostos da espionagem industrial, né? O espião industrial que ele é conhecido, ele é um péssimo espião industrial, né? E aí a espionagem industrial ela parte por vários sentidos, né? Tipo, você tem desde tentar conhecer o ambiente, né, a conhecer as pessoas. Então eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, né? Mas tipo assim, vocês sabiam que o iPad pode ser um grande dispositivo de invasão? Faz sentido isso para vocês? Então pensa o seguinte, você conhece uma aplicação chamada, vou sair aqui de novo, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. ISH, não sei se vocês sabiam, o ISH Shell, ele é uma aplicação que permite você rodar um Alpine Linux dentro do iPad. E eu tenho uma outra coisa muito, muito interessante,
queria saber, professor, o Diga. sistema iOS não é mais seguro que o Android, por exemplo? Defina seguro. Cara, na verdade, a grande questão é a seguinte, né? O problema do Android é que o Android ele não é um sistema operacional, ele é uma colcha de retalhos que cada um pega um núcleo comum do Android e faz o que quiser por cima. Esse que quiser por cima, né, é complicado. Né? O que o iOS faz que eu acho legal? Ele coloca as aplicações de um sandbox que não permite com que você manipule certas coisas. Mas, cara, tem aplicações, por exemplo, se você quer usar o hardware interno, você precisa de certos graus de permissão. Então, o que na verdade a galera tem feito, né, para burlar esse tipo de coisa? Né? Eles têm criado aplicações cada vez mais containerizadas para você fazer esse tipo de coisa. Esse ISH, o que ele faz justamente é criar um container Alpine Linux dentro do Android, dentro do iOS, o que torna ele um pouco. A grande questão do iOS não é nem exatamente o sistema operacional. A grande questão do iOS para o espião industrial é que quando você vê alguém com um iPad, vai ter a mesma reação que vocês tiveram aqui. Cara, isso não é uma máquina, isso é um brinquedo. Né? E aí você tem uma aplicação tipo essa que eu falei, do ISH Shell. E aí você tem uma outra coisa que é justamente o seguinte. Vocês sabiam que você pode usar uma USB-C como uma placa de rede? Sabia não. Realmente tem um adaptador. Não. A USB-C em si, como aqui, Ethernet over USB. Você consegue utilizar. Então, na verdade, o que você consegue fazer? Se você tem um iPad com USB-C, você pega um Raspberry Pi 4 e você consegue transformar a interface do teu Raspberry Pi, né, numa placa de rede, assim, uma conexão de rede via USB-C com o teu outro dispositivo. Então, imagina que você pega lá, o cara tá lá, você é um espião industrial, você quer roubar a informação de uma certa pessoa, né? Uma das práticas, né, que vocês vão ver, é você atacar as pessoas e não os sistemas. Os sistemas, em geral, eles são até bastante robustos, né? Então, você tenta atacar as pessoas que vão ter privilégios sobre esse sistema. Como, por exemplo, né, alguém. Então, tipo assim, imagina que você vai no Starbucks, né? Eu falo do Starbucks, gente, mas entendo Starbucks, qualquer lugar que a pessoa vai comer que tem acesso à rede sem fio, o cara vai estar trabalhando. Então, imagina o seguinte, ao invés de você ligar o Wi-Fi do teu iPad, né? Onde você não vai ter essa visão ampla, né? Você mantém seu iPad e o teu Wi-Fi desligado, né? Você tá com o teu iPad, você liga e tem umas capinhas que são muito interessantes para o Raspberry Pi, que elas parecem power banks, né? Então você liga, né? Tipo assim, o que a câmera vai pegar? Um cara que tá com um iPad que ele ligou para um power bank, ligou num power bank. Né? Mas na verdade, você não ligou no power bank, esse power bank ele já é alimentado por uma bateria. O que você vai estar associando ali? Você vai ter um power bank, esse Raspberry Pi que é um power bank, na verdade você está fazendo uma conexão ponto a ponto, né, do teu Raspberry Pi com o teu iPad. Ao mesmo tempo, dentro do Raspberry Pi tem alguns softwares que transformam o Raspberry Pi como um AP. Né? Então, na verdade, você tem lá esse Raspberry Pi que ele sim está gerando a conexão sem fio que vai alimentar o teu iPad. Dentro do iPad você tem esses scripts, ou mesmo dentro do Raspberry Pi, você vai usar o ISH Shell, né, para poder acionar os comandos dentro do teu Raspberry Pi, porque a questão deixa o Raspberry Pi fazer o ataque, né, enquanto na verdade o iPad ele é só um portal para isso. E aí você tem alguns scripts, né? E é muito interessante que você pega por câmera, se você vê alguém digitando que nem um sociopata, talvez você ache, meu Deus, esse cara com esse iPad tá muito suspeito, né? Ou se ele digita comandos, tipo ls menos L, pô, o cara vai ver, tipo, por exemplo, consegue pegar isso pela câmera. Mas agora imagina o seguinte, você é um pouco mais esperto do que isso. Você tá o iPad tem um feature muito interessante que você pode usar aquela canetinha do iPad para escrever texto, né? Então, ao invés de você simplesmente dar os comandos digitando, você conseguiria escrever com a canetinha de texto. Cláudio, mas eu ainda consigo pegar pela câmera. E aí que dá o truque. Tem um comando muito interessante do Linux, que é o alias, né? O alias, assim, permite com que você transforme, né, tipo, comandos em script. Então, você faz um script que é o pão
.sh. Aí você faz um executável, né, que é pão. E aí você vai na tua canetinha, estando com esse aplicativo aberto, conectado direto no teu iPad, e você escreve lá pão. Onde pão pode ser, por exemplo, né, você fazer um scan da rede, fazer um Nmap, né, para você verificar quem é que está na rede ou não. Ou coletar dados, ou ligar um Wireshark. Wireshark não, talvez não, mas um equivalente, um TCP dump, uma coisa nesse sentido, um Hydra, para você coletar dados, tudo isso, né, sem que na câmera isso seja facilmente perceptível. Né? Então mostra, né, esse tipo de versatilidade que hoje em dia não é tão. Terminou o ataque, você vai lá, destrói o cartão de memória ou joga o Raspberry Pi fora, se for o caso, tanto faz, ele é barato, não faz diferença, né? E se você para pensar que você tem Raspberry Pis hoje com até 8 GB de RAM, então assim, cara, você tem um espaço muito legal para você atacar uma única pessoa, né? E vocês têm que entender que os seres humanos são criaturas de hábitos, né? Então, por exemplo, se o cara vai todo dia no mesmo restaurante para comer, né? E pensa na quantidade de vezes que vocês na FRJ foram ou no mesmo trailer, ou no mesmo restaurante, ou levaram comida. Se o cara estuda um pouquinho os hábitos de quem está atacando, né, não vai parecer nada demais, porque se o cara pode comer todos os dias no mesmo restaurante, por que determinado fulano não poderia? E se alguém vai ver o registro dos MAC address registrados no AP, por exemplo, do Starbucks ou do restaurante, que quer que seja, ele não tem o MAC address da Apple, né? Ele vai ter o MAC address do Raspberry Pi, que foi jogado fora depois que o ataque foi bem sucedido. E se alguém ainda assim pega a câmera, ele vai ver um cara escrevendo com uma canetinha, escrevendo pão, milho, pudim, ou o que quer que seja, ou então datas, abril 17, né, o que quer que seja, né, para fingir esse tipo de ataque. Então mostra que essa questão da espionagem industrial é cada vez mais presente, né? E aí você não tem mais simplesmente o computador do cara. Você vai ter o computador, você vai ter o celular, você vai ter o smartwatch e o que mais tiver dentro desse ambiente, né? Essas são considerações que são muito importantes, né, da gente ver e da gente tentar entender. Para vocês terem noção, existe uma lenda urbana que eu não vou confirmar nem negar, que do Amarelinho, que é um bar muito tradicional do Rio de Janeiro, você conseguiria se conectar, né, ou você conseguiria, né, ter contato com a rede Wi-Fi da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, que é ali também perto do Teatro Municipal, né, e lá ali na Cinelândia. E que, por exemplo, durante muito tempo essa rede era uma rede web, né? Então, assim, o que será que já não aconteceu lá? Será que alguém está com um notebook muito, racudo ali? Não, dificilmente. Mas se você para pensar que dentro do Android você tem um negócio chamado Termux, né? E que o Termux tem ferramentas, permite com que dentro do Termux você instale as ferramentas do Kali Linux, então a galera pode estar simplesmente assim, qual a diferença que tem de um cara usando Termux de um cara usando o Instagram, né? Então essas são preocupações que a gente acaba tendo que ter. Então se a gente tem algum ponto fraco na nossa infraestrutura, isso passa a ser um problema. Para vocês terem noção, né, o maior ataque hacker, né, o maior ataque de negação de serviço da história recente, que movimentou algumas centenas de gigas em tráfego simultaneamente por segundo, na verdade veio de câmeras IP. Então é isso que eu quero salientar com vocês. Aqui no Brasil... uma coisa, pode falar. Atualmente, se você consegue pegar, por exemplo, um Wi-Fi público, se eu não for do exemplo do Starbucks, o que você consegue fazer por isso? Porque, atualmente a maioria das coisas são HTTPS, né? Então, você não vai... Talvez você consiga saber para onde está indo, mas você não vai saber, o conteúdo da informação, teoricamente. Mais ou menos, porque você consegue quebrar esse tipo de coisa. Não necessariamente o cara está usando uma VPN, por exemplo. Se o cara estiver usando uma VPN para o trabalho, isso já fica um pouco mais tranquilo, né? Não necessariamente, você quer pegar as informações diretas do trabalho do cara, mas você quer, por exemplo, construir um ataque de dicionário, você quer, por exemplo, entender a infraestrutura da empresa que o cara trabalha, você quer entender, então, tem um tempo de pesquisa antes de você ativamente realizar um ataque, tá? Então... pode ser que, na verdade, você queira realmente as conversas do WhatsApp do cara e pensa na quantidade de vezes, por exemplo, que você esteve no desespero e você usou o 3G ou 4G para pagar uma conta. Esse tipo de informação é importante, entendeu? É nessa direção que a gente acaba tendo que, né, lidar.
Essas são considerações que a gente tem, né, que verificar com certo carinho, com certo cuidado, né, pra gente lidar, tá? Então essas são esses tipos de considerações que a gente acaba tendo que fazer com uma certa celeridade. Mas é esse tipo de problematização. Então pensem que isso pode ser um problema um pouco grande, sim. Isso pode acabar sendo um problema um pouco grande para a gente lidar com essas questões, tá? Então, assim, não é diretamente as informações do trabalho do cara, mas, assim, coisas que ele compartilha, mensagens com a família, coisas que podem gerar senhas em potencial, quais são as infraestruturas, quais são os softwares que tem instalado no celular dele. Cara, se o cara tem um software de VPN, quer dizer que provavelmente ele usa essa VPN em algum lugar. Então, assim, isso já é um bom começo, entendeu? Então, será que eu consigo explorar? Será que tem uma vulnerabilidade dentro desse software? Entendo. A grande questão da segurança é que eu não quero ir direto contra a infraestrutura do cara, mas eu quero encontrar uma brecha no processo dele de segurança que me permita não precisar justamente de encontro à infraestrutura do cara. Não quero fazer um Nmap direto na infraestrutura, mas eu quero tentar entrar por essa infraestrutura por uma falha meio óbvia, né? É justamente assim, é o contra-intuitivo do que a mídia mostra pra gente, né? E é interessante pensar nesse tipo de questão, uma coisa meio... Mas especificamente o que tipo, por exemplo, o VPS, uma VPN protege que tipo o TLS não protege, é tipo a questão também... A VPN você vai ter o seu tráfego todo criptografado, não só o conteúdo como cabeçalho. Então, inclusive, você vai ter tipo um tunelamento perfeito, né? Você tem uma porta de entrada, uma porta de saída, mas para quando, até esses detalhes de infraestrutura, isso não vai ser protegido, não. O TLS não, o TLS é uma coisa que deixa o cabeçalho, por exemplo, limpo, né? Você não tem uma diferença tão grande nesses elementos. O TLS é muito importante, mas lembra, o TLS é só a nível de camada de aplicação, né? Entre camada de transporte. A VPN é nível de camada de rede. Então essa é a diferença. E aí você tem essa pilha de interoperabilidade, né, com o que a gente já comentou algumas vezes, né? E aí você usa esses mesmos protocolos nesses dois tipos de dispositivo. E aí, só que, como eu falei, esses dispositivos aí são diferenciados, esses dispositivos eles têm, né, umas questões associadas importantes, né? São dispositivos diferentes, e aí surgiram vulnerabilidades. O que leva às vulnerabilidades de IoT? Duas coisas muito importantes, né? A coisa número 1 que é muito importante que leva a essas vulnerabilidades de IoT é o seguinte, né? Ao mesmo tempo que o IoT ainda está num cenário muito de startup, de começar os produtos, você não tem hoje uma grande empresa de IoT que se destaca muito, você não tem o Google de IoT, né? Você não tem o Facebook da IoT, né? Você não tem essa gama você não tem uma definição, porque a gente ainda está muito nesse começo, né? Então o que acontece? Surgem muitas startups, elas fazem produtos, elas vêm à falência, a gente sabe de todos os problemas que o software tem hoje em dia e a gente não dá continuidade a esses elementos, né? E aí o que rola, né? Esses caras acabam sendo pontos de falha, né? Pontos críticos, ou mesmo os dispositivos que tem uma empresa por trás não tem esse processo, tem uma dívida técnica muito grande com o HT e acaba surgindo essa Internet of Ransomware Things, coisas que vão poder te roubar, né? Tem algum vídeo muito interessante na internet, interessante do ponto de vista acadêmico, tá, pessoal? Não tô fazendo nenhuma apologia ao crime, mas que o cara sequestra um carro inteligente, um carro autônomo, né? Imagina, você está num carro autônomo, esse dispositivo está caminhando e ele é roubado, sequestrado por um cara automaticamente sem que você possa ter o que fazer. Ou então você tem a chave da tua casa, tua chave é uma chave eletrônica, alguém vem e consegue trabalhar. Eu, como professor de segurança, né, por mais que eu odeie trancas mecânicas, a tranca mecânica tem uma previsibilidade que eu acho interessante. Isso aqui é um exemplo, né? Pode falar. Recentemente teve um exemplo que saiu bastante na internet, que era um carro alugado de uma empresa brasileira, que porque acharam que a pessoa que estava dirigindo não tinha pago a mensalidade, pararam o carro no meio da rua. Exato. A própria Tesla, que ela só abre quando está conectado com o servidor da Tesla, deu um pau no servidor da Tesla e a galera ficou sem carro por 6 horas.
Então, assim, né, não quer dizer que isso não seja um modelo bom. Isso só quer dizer o seguinte, né? Que, na verdade, isso uma questão que a gente tem que tratar. Esse é o caso da Osram. A Osram é uma empresa gigantesca que ela faz essas lâmpadas IoT, né? E ela passava a senha do Wi-Fi da tua casa, né? Por um meio não criptografado. E aí? Ou então, né? Um hospital famoso dos Estados Unidos que foi hackeado porque botou uma cafeteira inteligente. E a cafeteira inteligente tinha um servidor HTTP para fazer requisição de fazer o café. E o cara utilizou a senha padrão da cafeteira e isso foi usado para trabalhar. Teve um caso interessante da NASA que um estagiário botou o Raspberry Pi dentro da rede da NASA porque, pô, o Raspberry Pi é muito legal! E aí, tipo assim, e é mesmo, eu concordo, e tem toda a razão, mas assim, deixou aquilo plugado, foi para casa e alguém viu que tinha aquele Raspberry Pi dentro da rede e exportando para fora, né, alguma coisa, e atacou esse Raspberry Pi. Ou então, esse ataque aqui, que é um ataque utilizando câmeras IPs, que gerou 620 GB por segundo. Um único modelo de câmera IP de um único fabricante gerou 620 GB por segundo e obrigou a internet a se mudar rotas em tempo real, né? E a gente expôs que várias operadoras não estavam fazendo isso da forma que precisavam fazer, tá? Então, todos os elementos, quando falam em segurança, todos os elementos eles vão precisar ser verificados. Gente, então, olha só, surgiu aqui um imprevisto que eu vou ter que tratar, então eu vou pedir para vocês o seguinte, olha só, pensem nessas coisas que eu falei, eu continuo na quinta-feira esses elementos com vocês, mas eu quero que cada um de vocês procure na internet um exemplo de problema IoT, né, para a gente verificar um exemplo de uma falha de segurança de IoT numa empresa pública, né, e aí pode ser essa questão dos carros da Tesla, e façam a seguinte coisa, componham para mim uma folha, né, uma redação, tipo, aquela coisa bem vestibular, 5 parágrafos de 5 linhas, mostrando assim, qual foi o caso, qual foi o problema e por que ele aconteceu. E a gente vai passar a partir disso, né, a tentar mapear os padrões da WASP, né, eu vou falar um pouquinho sobre a WASP com IoT. Mas eu espero que vocês já estejam motivados bastante para ver o seguinte, segurança é um problema, e é um problema seríssimo dentro de IoT, né, e que só tem a tendência a ficar. Surgiu uma reunião de última hora, uma reunião realmente imprevista aqui, né, eu peço desculpas a vocês, parece que esses problemas de retorno, né, eles estão tirando um pouquinho da minha saúde, mas, né, seguimos em frente, isso é a coisa mais importante, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, eu peço desculpas aí por esse imprevisto, mas façam esse trabalho que eu pedi aí pra vocês e a gente continua na próxima quinta-feira, tá bom?